Olá, irmãos, vamos prosseguir com os nossos estudos na Epístola de Tiago. Estamos ainda no capítulo 1, avançamos alguns versículos. Chegamos hoje ao pequeno trecho que abrange os versículos 9, 10 e 11. Então, esses 3 versículos serão alvo das nossas reflexões hoje. Queria fazer mais, talvez, se for maior o vídeo, mas a princípio vamos focar nisso, nessa meia hora de estudo, esses 3 versículos, continuando a nossa série Práticas da Perseverança, uma das palavras-chave nossa aí, perseverança. Uma fé viva, palavra-chave de Tiago. Então, estudos na Epístola de Tiago. Na última aula nossa, resumindo um pouco do que nas últimas aulas tem sido falado, as provações são temporárias. Então, isso vai ter impacto no que nós vamos falar hoje. Então, recapitulando, nós falamos que as provações nós passamos, diversas inclusive, mas passamos, nós passaremos, porque elas são passageiras. Então, elas são temporárias, elas acabam. Agora, os frutos de uma completa perseverança, ou os frutos completos de uma perseverança, a ação completa da perseverança, ela é muito maior. Ela não é a própria esperança nossa é em um objeto que nunca há de passar. É vinculada aos céus, vinculada à palavra de Deus, a Jesus Cristo e o seu reino. Então, estamos falando de algo eterno, que não passa. Então, ponto A. Ao que é passageiro. Provações, no caso, são passageiras. E, ponto B, esse fruto eterno não é passageiro e é a base da nossa esperança para manter a nossa alegria, manter-nos na fé e frutificar a nossa a nossa perseverança. Isso foi falado basicamente na primeira aula. Mas nós ainda tivemos como que no meio dessa dificuldade, dessa turbulência, vamos agir? Sabedoria necessária. Como teremos sabedoria? Vamos pedir com fé. Então, a petição com fé foi também algo que nós falamos na última aula. E a fé como a construção de certezas e a dúvida como destruição de certezas. Então, a dúvida sendo um processo de construir novas certezas. Então, pode ter seu local a dúvida, mas ela não pode aparecer naquilo que é base da fé cristã. A dúvida não pode. Então, nós precisamos apresentar certezas, construções sólidas e firmes da fé cristã, da nossa fé na paternidade divina, na nossa fé na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, no Evangelho, na Bíblia, para nós chegarmos a Deus com fé e pedirmos. Então, pedir com fé. Então, a fé é muito importante. Nós falamos sobre a centralidade de uma fé verdadeira e convicta, certa, e essas construções dessa fé na última aula. E a dúvida sendo destruição. Não destrua sua fé com dúvidas. Só destrua aquilo que você construiu, as certezas de errado que você construiu. Então, a dúvida sempre é um processo de melhoria, sim, só que bem ajustada, bem no lugar certo, bem pequeno, em coisas que você pode destruir. Agora, aquilo que você tem fé em Deus, você não pode destruir, não deve ser destruído. Então, isso daí nós devemos manter a fé, inclusive ao pedir sabedoria a Deus. Essa foi algumas das conclusões da nossa última aula. Bom, nós temos e vimos na última aula que segue um raciocínio único, bem estruturado, na verdade, por mais que tenha algumas vertentes escapando aí do raciocínio central, mas não escapando da linha secundária de cada argumento, nós temos aí uma flecha apenas falando sobre provação, do versículo 5 ao versículo 18. Então, Tiago 1, do 5 ao 18, nós estamos falando sobre, ponto 1, primeira aula, sobre alegria na provação.
e explicamos isso por causa dos frutos e principalmente vinculado à perseverança. Ponto 2, como agir então na provação, e falamos da sabedoria, como pedi-la com fé. Então essa parte de pedir com fé é um adendo dentro dessa sabedoria, desse agir dentro da aprovação. O tipo específico da aprovação daqueles irmãos, ou da situação bem sucinto, porque vai trabalhar melhor depois em Tiago, e a aprovação envolve principalmente uma situação temporária de dinheiro, assim, de riquezas, de pobreza, de dificuldades financeiras. E, por fim, vai falar sobre essa aprovação e tentação, diferenciando os dois termos. Tiago se propõe a diferenciar os dois termos dentro da sua concepção, o que nos é revelado sobre isso. Então, nestes pontos que nós estamos estudando, já estudamos alegria, já estudamos sobre esse agir sábio, e agora vamos para esse tipo de provação, o tipo da provação que eles estavam passando especificamente, e o que Tiago ensina sobre isso relacionado a como atravessar essas provações, relacionado a como encarar essas provações. Esse é o argumento. Então, simplificando, estamos com dificuldades, tenham alegria. Ok, sabemos que devemos ter alegria. Como agir? A sabedoria mostra como você vai agir em cada situação. Então, peça sabedoria. Ah, tá, mas a nossa situação é de dinheiro. Eu vou falar agora sobre isso. E depois vai chegar no argumento, né? Ah, Deus dá o prêmio, a coroa, mas ele que deu a tentação. Não, Deus não tenta ninguém. Provação e tentação são diferentes. Na verdade, só o bem vem de Deus, é a conclusão. E só de Deus vem o bem, e só o bem vem de Deus. Nós chegaremos a essas conclusões no último ponto. Essa é a linha de raciocínio clara e tranquila, que é melhor trabalhada nos argumentos de Tiago, e cada um desses argumentos tem outras informações específicas deles que parece que está fora da linha original, mas está dentro desses pontos. Então, estamos nesse terceiro ponto de tipo da provação. Então, a gente pode evoluir aí para um raciocínio que ele vai trazer aí. Primeiro, vai falar sobre o pobre, que vai ser tido como alguém humilde, na verdade. Depois, o rico. E, por último, a glória ou o orgulho de cada um deles. Onde deve estar a glória, onde deve estar o orgulho de cada um deles. Então, estes são os pontos de desdobramento hoje. O pobre, o rico e a glória. Basicamente isso. Então, vamos para os nossos versículos, vamos para o nosso texto. Especificamente, os versículos 9, 10 e 11. Que na versão NVI, tá? Nova versão internacional, diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Está na frente aqui do... Então, dentro dessa leitura, vamos fazer alguns destaques já para a leitura facilitar a compreensão para a gente, tá? Vamos lá. O irmão humilde. Irmão humilde orgulha-se em elevada posição. Esse é o primeiro ponto. O irmão humilde orgulha-se em elevada posição. O rico orgulha-se se estiver em condição humilde. Então, nós temos um ponto, o orgulho e a situação. Então, quem é essa pessoa e onde ela se orgulha? O irmão, lembrem-se disso, irmão humilde, orgulha-se quando estiver em elevada posição.
O rico orgulha-se quando estiver em condição humilde. Basicamente isso, se estiver em condição humilde. E aí, a partir daí, ele fala o porquê. Argumenta o porquê isso. Então, porquê passará como a flor do campo. Então, ele lembra sobre a situação. Colocando isso um pouco mais desenhado para nós iniciarmos essa interpretação, essa aplicação. Primeiro, o rico aí, com a setinha para cima, o detentor de dinheiro, ele tem um grande risco, não estamos determinando que isso é geral e inerrante, estamos falando de riscos, de se orgulhar no seu dinheiro, de se orgulhar na sua riqueza, de manter toda a sua glória naquilo que ele tem aqui na terra, que é passageiro. É o grande risco. Todos sabemos disso, é bem claro. Se eu tenho posses, se eu tenho muitas coisas, é bem provável que isso vai me alterar, que isso vai mudar um pouco minha percepção das coisas, mudar um pouco o quanto eu me dedico a essas coisas, o quanto eu gosto, e ocorrer um grande risco de ter tanto prazer nessas coisas que eu posso colocar minha alma e meu coração nelas. Então, o rico, vamos já pressupor isso, já considerar isso, ele tem é alguém que tem grande risco de se orgulhar nas riquezas que ele tem. Ok. O pobre, por sua vez, não tem riqueza. Então, nas suas riquezas, ele não vai se orgulhar. Só que especificamente no texto, estamos falando do irmão pobre. Se é irmão, é salvo em Cristo. Então, não é qualquer pobre, é o irmão. E se é o irmão e não tem riquezas para correr esse risco aí, logo ele se orgulha, deve se orgulhar na sua alta posição, na sua posição de honra e estima. Então ele se orgulha na salvação. Na salvação parece que fala de uma elevada posição no sentido de que ele vai ser colocado em um pedestal. Que pedestal é esse? Não seria de riqueza? Vamos focar um pouco então nesse pobre. Irmão humilde, consideremos pobre ou entendamos pobre. Não é apenas humilde no sentido de uma postura humilde, tá, gente? No Novo Testamento muito é utilizado esse humilde para tratar de pobres no sentido de não ter dinheiro mesmo. Então, são quase sinônimos aí, bem parecidas as palavras mesmo. Então, vamos considerar que esse irmão humilde é aquele que não tem confiança ou orgulho em riquezas. Então, o irmão que não tem riqueza, logicamente, então não ter orgulho nisso, nas riquezas, ele deve se gloriar em quê? Se ele não tem riqueza para se gloriar, excelente, né? No livre acesso para se gloriar em outras coisas, se orgulhar em outras coisas. Observação, orgulhar e gloriar são sinônimos. A palavra, talvez, a forma que muita gente prefere na tradução é gloriar-se. Porque é uma palavra mais bonita, não é tão suja que nem orgulhar. Mas o orgulho aqui é traduzido dentro do nosso contexto. Então não é pecado. Orgulho, dentro desse contexto, entendam, palavras mudam de acordo com seus contextos. Isso acontece até na Bíblia. Mas aqui nós estamos falando de tradução. Nem toda tradução vai utilizar orgulhar. Esse orgulho aqui contido não é pecado. Ah, mas tem outro lugar que fala que o orgulho é pecado. Aquele orgulho com aquele conceito de orgulho. O orgulho nas coisas erradas, ou gloriar-se nas coisas erradas, seja o orgulho conceituado lá. Nós já falamos disso, por exemplo, no último compartilhamento, que tinha um penúltimo compartilhamento, que tinha um texto difícil em Colossenses, que fala sobre um conceito que só é utilizado ali. Então, dependendo de quem está escrevendo, cada palavra pode ter um significado. Então, precisa, para vocês entenderem a dificuldade de interpretação bíblica, não é assim, o que é redenção? Então, a Bíblia aponta a redenção tal,
E aí você procura lá, todas as vezes que aparece redenção na Bíblia. E você vai procurar o termo em português, que aparece no Antigo e no Novo Testamento, vai juntar tudo num balde só e falar, redenção é isso. Isso não é um estudo saudável. Então, cada autor, cada local, cada língua original vai trazer um significado mais próximo daquilo que está dentro do contexto dele. Então é um pouquinho mais complicado esse negócio de simplesmente pegar uma palavra e saltar diversos entendimentos bíblicos. É complicado, por isso teologia sistemática é perigosa, às vezes teologia bíblica se faz necessária porque considera o contexto. Enfim, então orgulhar-se aqui significa gloriar. Então eu coloquei aí regozijar, alegrar, confiar. São manifestações desse gloriar-se, não sinônimos, não traduções de forma alguma, mas são reações dentro dessa glória. Você está se gloriando, você está regozijando, se alegrando, confiando naquilo, mostrando a todos. É o meu momento de glória. Eu me glorio no quê? O irmão humilde ou pobre se gloria na sua posição elevada, ou sua elevada posição. Então, posição de dignidade, de honra, na sua exaltação, o que está lá embaixo ser colocado lá em cima. Então, essa elevada posição só podemos entender, e eu procurei diversos teólogos para realmente confirmar isso, todos eles consideram isso. Não é ele enriquecer, ganhar dinheiro. Não é essa elevada posição. A elevada posição, a mais elevada posição que nós podemos ter, humildes e irmãos, filhos do rei. Não existe posição maior. Filhos de Deus, salvos, glorificados, eternos em Cristo Jesus. Então, na minha salvação, naquilo que me realmente dignifica, naquilo que realmente me exalta, eu que era um débil, miserável, fui colocado à mesa do rei. Isso me exalta, a minha exaltação está na cruz. Então isso é fantástico, então que nós nos gloriemos nisso. Então eu, pobre, não vou precisar confiar nas riquezas, porque eu não tenho, inclusive, mas então eu não vou me preocupar com isso como se fosse o objetivo da minha glória. Vou me gloriar naquilo que eu tenho que é eterno. Agora, e o rico? Vamos passar aí. Ele é aquele cara que tem o risco gigante, tá, gente? Gigante de confiar nas suas riquezas, ou ter orgulho nas suas riquezas. E esse orgulho aí, esse gloriar-se novamente, né? Colocar toda a sua glória, todo o seu orgulho naquela condição humilde. O texto fala que ele deve, não na riqueza, tá? Se orgulhar ou se gloriar se estiver em condição humilde. Aqui é ao contrário. Então, o rico tem que ter orgulho em cair na sua insignificância, na sua baixeza, na sua debilidade, na sua fragilidade, na sua humilhação, na sua diminuição. É totalmente o ao contrário. Se o pobre é para se gloriar na sua exaltação, o rico é para se gloriar na sua insignificância, em reconhecer que nada daquilo lá que ele tem ou deixou de ter, ao ser ou empobrecido, rebaixado, humilhado, dependendo do contexto aí, se eu perdi todo o meu dinheiro, excelente. Se eu entendi que isso daí não presta para nada e eu sou insignificante mesmo, tenho dinheiro, excelente, se glorie nisso. Se glorie em não confiar nas suas riquezas. Então, desenhando isso, para ficar mais claro ainda, se possível, voltando àquele desenho, aí nós temos o rico, que a partir dessa humilhação e posição agora humilde que ele se encontra, ou por empobrecimento, alguém tomou seus bens, agora ele não está mais na condição que ele estava antes, ou na humilhação que for que aconteça, não confia mais nos seus valores, nas suas riquezas passageiras.
Então ele caminha para a situação do pobre de não se orgulhar, e aí ele pode encontrar um caminho mais lógico para orgulhar-se naquilo que vai elevá-lo novamente e elevá-lo para a condição de servo, elevá-lo para a condição de filho do rei. Então, entendam, se o pobre não tem no que se gloriar em riquezas, tão logo olha para os céus, encontrando a sua glória, o irmão pobre, então o rico, sendo de espírito humilde mesmo, pobre, ele pode mais facilmente, mais logicamente encontrar um caminho para olhar também para os céus e buscar gloriar-se ou orgulhar-se em Deus, na sua salvação. Então, para aqueles irmãos, isso passa a ser uma forma muito grande, muito profunda de iniciar um verdadeiro consolo. Por quê? Então, peraí, eu estou enfrentando essas difíceis provações, essas situações terríveis de exploração financeira, de dificuldade financeira. O pobre se orgulha porque tem uma elevada posição. Realmente eu devo me orgulhar porque eu tenho Cristo e nada mais. Não vou me revoltar contra o sistema, não vou me engajar politicamente para tomar as rédeas da situação. Eu vou, na verdade, independente de atitudes que podem ser tomadas junto com isso, mas em espírito eu vou me gloriar e me satisfazer na salvação. Ah, mas vou tentar e buscar legalmente ou de uma forma ideal e sensata e eticamente boa superar as dificuldades. Claro, não é para você amar as dificuldades no sentido de colocá-las como importantes. A dificuldade. Não, a dificuldade é um caminho para você se orgulhar na salvação. Então você, na verdade, vai aproveitar essa situação e manter a sua fé em Deus e a sua glória naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é eterno. É basicamente isso. E o rico vai precisar dessa humilhação. Então, se a gente está falando que é tão difícil e precisa ter essa falta de acesso ao dinheiro, falta de acesso às suas próprias riquezas, e de algum jeito vetar esse orgulho. Ser rico, então, é ruim de todo jeito, é péssimo, é terrível, é uma maldição ser rico. Vamos lá para Mateus 19, 23 a 24, esses dois versículos. Conhecidíssimo, todo mundo sabe de cor isso daí. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, realmente temos uma situação dificílima aí. Rico e céus. É uma dinâmica difícil, porque, volto a falar, a tentação da riqueza é muito forte, muito grande. Apresenta muita dificuldade. Então, se você é pobre e está assistindo esse vídeo, já fala assim, eu não sofro desse mal. Sim, se regozije mesmo. Não se regozije na pobreza, se regozije na grande riqueza que você tem em Cristo. Agora, se você tem uma condição financeira bem melhor, tome muito cuidado. Só isso, tome muito cuidado, porque você está vendo o texto bem claramente falando. Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Aí você já pode pensar e surgir a dúvida, né? Nessa dinâmica riqueza ou pobreza. Então ser rico é pecado e ser pobre é o caminho para ser salvo. Ou pobre, sou pobre, naturalmente sou salvo. Na pobreza está a salvação. Vamos pegar o nosso dinheiro, entregar aí para outra pessoa que vai sofrer com esse mal, ou distribuir para várias,
para ninguém se tornar rico e automaticamente estaremos salvos. Não. Primeiro, ser pobre é ser salvo? Não, sem dúvida. Nós não estamos falando simplesmente do pobre se orgulhar na posição, não, do irmão pobre. Então tem que ser salvo em Cristo Jesus para ser irmão. E ser rico, então, é o problema para a salvação? Não, o problema para a salvação é estar em ser homem, ser humano. Esse é o problema. Geralmente se esquece dos versículos posteriores, tá, gente? 23 e 24 são lembradíssimos. 25 e 26 jogado de lado. Vamos para o 25 e 26, então? Mateus 19, 25 e 26. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Pausa. Você lembra que, não sei, nós já falamos disso recentemente, os judeus acreditavam, mediante a lei mesmo, que as bênçãos materiais eram reflexos de uma espiritualidade saudável. Então, a pobreza, a doença e a miséria são reflexos do pecado. Então, um rico que é judeu, naturalmente, aos olhos da maioria, era alguém que não cometia sérios pecados. Então, se Jesus fala para o rico é muito difícil, para o rico é mais fácil um camelo pela cabeça de uma agulha do que ele no reino dos céus, o pessoal se espanta. Se para o rico, que está graus acima de santidade na lei do que o pobre, já é difícil, aí entende essa pergunta do versículo 26. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, versículo 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em que sentido? Em que, seja pobre, seja rico, todos que pecaram, para você, para mim, para todos os homens, é impossível ser por si mesmo salvo. Por algo que existe em você, não importa o que, não existe resquício de esperança em você mesmo. Não, para o homem é impossível. Leia isso. Para o homem é impossível. A salvação para o homem é impossível. Não adianta. Não tem nada em você que torne possível a salvação. Não é obra, não é escolha, não é o bem que você faz, não é um resquício de nada no seu coração. É impossível. Mas para Deus é possível. Então Deus salva. Ponto final. É Deus que torna esse impossível para Ele. É possível e Ele que nos torna salvos. Então, nossa esperança não está em ser pobre também. Nossa esperança está em Deus, que é o que pode fazer todas as coisas e pode nos salvar. Por isso que uma das músicas que nós cantamos tem um refrão: Cristo move as montanhas, algo milagroso, e tem poder para salvar. Duas coisas que nós não conseguimos fazer, né? Apesar de eles nos legar isso pela fé, mover montanhas, mas é poder dele. Não poder místico da fé, mas poder dele acessado através da fé. Continuando nesse mesmo entendimento sobre os perigos da riqueza, Apocalipse 3, versos 17 a 18, nos dá uma melhor clareza sobre isso, trabalhando mais. Você diz, falando à igreja, a última delas, Laodiceia, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esse é o perigo de ter riquezas, de se achar em uma condição privilegiada. Você acha que está tudo bem, está tudo sob controle, você não está desesperado por nada, você pode pagar as contas, você pode fazer tudo que você precisa, que você quer, que você sonha, você pode ir onde quiser nas férias, você pode ter férias quando quiser, você pode ter um ano sabático se você quiser, sem trabalhar, que você consegue pagar todas as contas e tranquilo. Então, essa é a postura complicada, você confiar nesse tipo de riqueza passageira.
Então, voltemos. Apocalipse 3, 17 e 18. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então nós temos aí, dentro do contexto lá de Apocalipse, o Espírito dizendo isso às igrejas e falando, essa é a voz dita ao anjo que está na igreja, como uma mensagem do Cristo que está no meio delas, do Deus que, através de Cristo, também se manifesta ali, e falando pelo Espírito Santo àqueles, de que de mim, de Deus, comprem a verdadeira riqueza. Então, essa verdadeira riqueza, desde o profeta, porque gastar dinheiro naquilo que não é comida, aquilo que não te dá vida, não te dá sustento. Então, o que nós precisamos realmente comprar, e nós só temos uma coisa que compra, o sangue de Cristo, é a salvação, é as riquezas espirituais. Qual valor nós não temos para pagar, inclusive, mas o sangue de Cristo paga. Então, nós compramos com o sangue de Cristo. Então, precisamos priorizar as coisas importantes, as coisas relevantes mesmo. Espirituais, vindas de Deus. A verdadeira riqueza não é essa passageira. Ainda, mais clássico ainda, Mateus 6, 19 a 21, que diz: não acumulem para vocês tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o que nós temos muito, muito belo aqui nestes versículos, é que se você realmente, seu foco, seu meio de vida, seu objetivo de vida é acumular tesouros aqui nessa terra, você está totalmente numa existência errada e antinatural. O que você deve procurar como natural é acumular o tesouro sobrenatural. Acumular um tesouro no céu, um tesouro que nunca há de passar. E o ponto-chave é ainda aquilo que passa e aquilo que não passa. Se uma coisa é passageira, temporária, não é digna do objetivo das nossas vidas. Por isso, louvamos a um Deus eterno. Por isso, nós nos voltamos a esperanças que nunca hão de passar. Na palavra que todas as coisas passam, mas a palavra permanecerá. Então, a palavra ficará para sempre. Então, nosso foco é em coisas que não passam, é no que é eterno. E se nós estamos com o coração nessas coisas que passam, esse é o nosso tesouro, ou o nosso tesouro é aquilo que não passa. Porque aí nosso coração estará nesse tesouro eterno. E aí define-se idolatria a partir disso. Você idolatra o quê? Onde está seu coração? Onde está o seu tesouro, na verdade? Que aí você vai encontrar o seu coração lá também. Então, voltando para a nossa pergunta, ser rico é pecado? Não, mas é um maior risco possível. Sem dúvida, tiveram ricos na história mesmo, que foram, até na Bíblia, que foram cristãos salvos, sem dúvida. Mas é um risco gigante. Você precisa que essa humilhação, dessa postura de rico, na verdade, em não confiar e desprezar o orgulho, a glória na sua própria riqueza, e na verdade entender sua riqueza como a riqueza de Deus que está sendo colocada sob a sua gestão em prol do que Deus te deu a fazer, ou seja, cuidar dos seus, cuidar do próximo, amar o próximo,
e fazer o possível para resolver situações de injustiça como essa aqui, por exemplo. Então, essa posição de você entender a sua insignificância, a insignificância de ter dinheiro, o quanto isso não vale nada, o quanto isso não resolve nada. A gente tem muito mais versículo, principalmente em Provérbios, falando sobre essa insignificância, sobre o túmulo que mostra que essa riqueza não vale nada. Como provérbios populares também falam, provérbios já na Bíblia já citava isso também. Então, nós temos essa certeza. Ser rico em si não é o pecado, mas é uma grande provação para pecar, tentação mesmo, tentação de Satanás para nós pecarmos. Então é um campo delicadíssimo mesmo. Gloriem-se por não serem ricos ou tomem severo cuidado se forem ricos. Ser pobre, então, também não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é Deus, só Ele pode salvar. Então, voltando aí para o nosso desenho, rico passa a ser pobre, e nessa pobreza, nessa humildade, nessa condição, ele encontra muito mais fácil o caminho para orgulhar-se naquilo que realmente vale. Então, lembrando dos versículos que nós lemos, o motivo disso é por ser passageiro, e ele fala bem claramente disso de uma forma até poética. Referências ao Antigo Testamento. Ele passará como a flor do campo. Então, se levanta o sol, traz o calor e seca a planta. Ou seja, basta o tempo, o dia a dia, a natureza das coisas. A natureza é natural que você veja tudo destruído, aquilo que for temporário. As leis da natureza já são suficientes, não precisa de um evento gigante. Às vezes, uma coisa natural, que seja uma doença, que seja uma pandemia, vem e acaba com a riqueza de muitos e dá riqueza a outros, poucos, né, na verdade. A outros poucos também conseguem adquirir riqueza. Então, isso é muito volátil. Isso não é digno de a gente sequer viver por causa disso ou padecer por causa disso. Nós precisamos manter a nossa glória, e essa glória nos trará alegria, manterá a nossa alegria, e nós precisamos buscar o fruto completo de perseverar, mesmo em meio a essas dificuldades financeiras, inclusive. Então, tudo isso que acaba com a flor, que é passageira, num efeito natural, na naturalidade das coisas, mostra que é insignificante a riqueza, insignificante. E o seu coração, qual o valor ele dá à riqueza? O rico murchará da mesma forma que essa planta, quando vem o sol, o calor, e seca a planta. O rico vai murchar. Então, que o rico se glorie, se estiver em posição de humilhação, justamente para... É como se fosse extraindo um veneno dele, que é a riqueza, para que ele possa encontrar a cura em Cristo. Então, que da mesma forma, esse mundo que traz tanta cobiça, tanto mostra que você pode chegar mais longe, vendendo a sua alma seja para estudos, seja para trabalho, como se isso fosse necessário, e o seu êxito só será demonstrado em riqueza. Tudo isso é uma forma satânica de destruir aquilo que é belo em Deus. Estude, mas estude muito, muito mais para cumprir as suas vocações e suas potencialidades daquilo que glorifica a Deus. Até no seu trabalho. No seu trabalho, seja o melhor possível, mas para glorificar a Deus, para fazer um bem à sociedade, um bem ao próximo e um bem à sua família dentro da remuneração que você tiver. Então, tudo isso, na verdade, não é focado na riqueza. A riqueza é algo simplesmente natural, para alguns que Deus permite ter isso por causa dos dons que Ele deu e da situação e, enfim, gestão divina das coisas. E então, o que nós precisamos focar com toda certeza faça todas as coisas, trabalhe, estude e busque com o sentido de gloriar-se naquilo que realmente vale a pena. Em gloriar-se na sua salvação, em ser filho do Rei. Mas, durante essas coisas que nós temos passageiras na terra, vamos nos manter firmes
e a busca é por manter-nos firmes, para que todas elas glorifiquem a esse Deus, não a nós mesmos, que tragam riquezas espirituais e não focar nas riquezas materiais. E que as nossas riquezas materiais que Deus nos conceder sejam compassivas também. Então, vamos nos despedindo aí, que essa reflexão também seja proveitosa para todos nós, principalmente ao nos depararmos as dificuldades financeiras que nós enfrentamos, mas focarmos naquilo que realmente importa e não passa.